Bora lá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e trago conteúdos todos os dias para vocês aqui no YouTube. Então, se você gosta do nosso conteúdo, senta no sofá ou então se acomoda do melhor jeito para começar a ver esse vídeo. E nós vamos falar sobre fair play financeiro. Jornalista lá do Eixo falou um pouquinho sobre essa questão da desigualdade sobre fair play financeiro no Brasileirão. Também vamos falar um pouco se Pedro Raul joga, quem deve ser seu substituto em caso dele não jogar. Também vou falar um pouco dos jogos que aconteceram ontem, que foram importantes para a tabela do Ceará, inclusive perdendo posição. Também vou trazer mais algumas notícias sobre o nosso Vozudo, falando da coletiva de ontem do Paulo Baia, na qual estive presente. Então bora lá para nossa vinhetinha, que tem muito assunto pra gente aqui no nosso vídeo. Cuida! Bora lá, meu povo, papoca o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo para ajudar esse canal a chegar mais longe. E se você gosta muito mesmo aqui do vídeo, deixa o teu hype, tá? O teu hype ele é muito importante, você tem 3 hypes por semana, e se você estiver deixando aqui no canal do Gigante, é porque eu vou saber que você gosta muito do meu trabalho e tá me incentivando a crescer cada vez mais. E se você ainda quer ir além, você pode ser membro do canal, é só apertar no botãozinho aqui embaixo, nesse dinheirinho, e também pode ajudar financeiramente diretamente no Pix, que tá na descrição desse vídeo e ajuda muito no nosso trabalho, beleza? Vamos começar os nossos assuntos aqui do nosso vídeo, para a gente falar um pouquinho já sobre o nosso queridíssimo Pedro Raul. Pedro Raul colocou nos seus stories essas imagens aqui e deixaram o torcedor com uma pulga atrás da orelha. Será que ele vai ter condições de jogo? Essas imagens são do treino de ontem? E aí? Porque a notícia que nós temos é que ele não deve jogar contra o São Paulo e que talvez jogue contra o Vitória. O atleta que reclamou de dores na região da lombar já foi desfalque na partida contra o Bahia e existe a grande probabilidade que ele fique de fora ainda contra o São Paulo. Mas ele postou essas imagens aqui, supostamente no treino, com bola, no Instagram dele. Então assim, a gente fica realmente com essa pulga atrás da orelha para saber se realmente o atleta vai ter condições de jogo ou não. Dando sequência aqui aos nossos assuntos, o pessoal do Futebolês ontem no programa trouxe quem é o melhor meia de criação do Ceará. Claro que em nenhum momento eles vão dizer que o Vina deve ser o titular, mas eles colocaram que de capacidade técnica o meia é o que tem melhor essa distribuição de jogo. Vamos ver o que eles falaram. Desses lances que a gente busca buscar, porque são lances de que não vão para os melhores momentos, aquele que todo mundo acompanha nos programas de TV, na internet, pós-jogo, e é aquilo que você falou da percepção de quem está no estádio, que às vezes no jogo, o cara vendo na TV não tem. Porque são lances que não geraram perigos reais, mas a quantidade de vezes que o Vina de costas para a marcação, já sabendo onde estava passando o Rafael Ramos, já sabendo onde estava passando o Galeano, com o Pedro Henrique, acelerava o jogo. E aí, Mugni não tem essa característica. Mugni é um jogador no seu prime, jogando muito. Mugni é um cara que domina, gira, sai por volta da marcação, tem um drible curto, muitas vezes abrindo protege espaço que o Vina não faz. O Lourenço já é muito mais vertical no sentido de tentar carregar essa bola. O Vina faz muito mais a fluidez de jogo. E aí, por exemplo, por que eu acho que mais minutos? Por que eu não acredito que desde o início ele vá para esse jogo contra o São Paulo, mas o jogo se tornando equilibrado, isso vai acontecer dele entrar? É porque na fluidez de contra-ataque não é só a velocidade dos caras de correria, não. É quem consegue fazer essa bola girar com mais velocidade. E dos 3, o que melhor faz isso é ele. O legal desses lances que a gente conseguiu. É verdade. Quem realmente faz essa distribuição de jogo mais rapidamente é o Vina. Ele tem realmente esse toque rápido, essa percepção. Realmente é algo que, se você vê o jogo pela TV, você não consegue ver. Mas lá no estádio, você tem essa percepção da qualidade que o Vina consegue distribuir o jogo. E aqui eu não estou pedindo para ele ser titular. Eu acho que ele nem tem capacidade física ainda para isso. Mas o Vina demonstra evolução a cada partida que ele entra. Eu fico muito esperançoso com isso. Eu sei que muita gente ficou chateada depois dele perder aquele gol contra o Bahia, mas é um jogador que tem técnica
e é um jogador que eu tenho certeza que aprimorando sua parte física e a questão do ritmo de jogo, quando eu falo físico não é que ele esteja gordo, eu vejo a galera falando que ele tá gordo, ele não tá gordo. Mas ele aprimorando essa parte física juntamente com o ritmo de jogo, ele vai ficar muito bem à disposição do nosso Vozão. Vamos trazer aqui um pouco da fala do Paulo Baia de ontem, lá na coletiva, que ele falou sobre acompanhar a partida de hoje do São Paulo contra a LDU, né, o São Paulo que tomou um 2-0 lá no Equador e hoje vai tentar reverter dentro de casa a situação. Vamos ver Até o momento o professor não falou com a gente ainda, né? A gente deve falar hoje durante o treino, mas eu acho que nós jogadores já não precisa, eu acho que o treinador conversar sobre isso com a gente, né? Eu acho que isso aí já é um dever nosso, né? Acompanhar a equipe com quem a gente vai enfrentar. Então eu particularmente procuro acompanhar bastante, assistir bastante jogos, né? E eu acho que ele deve conversar com a gente sobre isso e eu acho que é obrigação nossa, né? Tá acompanhando a equipe adversária. Até o momento... Tá aí, né? A fala do Baia. E realmente é a obrigação do jogador saber quem ele vai enfrentar, como joga. Claro que eu acho que o técnico deve falar para cada jogador, dizer assim, ó, acompanha como o atacante joga. Pro atacante, no caso do nosso, ele vai dizer, ó, vê como é que o zagueiro joga, vê como é a saída de bola do zagueiro. Para ele prestar atenção, obviamente, em certos pontos que para ele vai ser melhor na partida quando ele enfrentar, né? Vamos colocar aqui agora, cara, um trechozinho que o Futebolês trouxe também, sobre quem deve ser o titular no lugar do Pedro Raul, em caso do Pedro Raul não jogar. Eu acho que o Léo Condé vai de Pedro Henrique. Então ele não vai sem cara de referência, né? Sem cara de referência, porque mas se não tem, ele, assim, ele vai colocar Guilherme. o Luca. Ele tem quatro, em teoria, Não vai colocar. 4 opções. Teoria. Eu tô com o Renato. Sim. Conhecendo o Léo Condé, um jogo fora de casa, em que o Ceará vai jogar mais ainda na transição, vai ser PH. Vou ficar muito surpreso se não for PH. Que inclusive entrou em casa no segundo tempo contra o Bahia para fazer essa função. Eu acho que é PH e não tem muito o que fazer. Você também, Renato? Eu acho que ele vai de PH. A substituição que ele faz contra o Bahia é um grande indicativo. O Vina não entra como um falso 9. Quem entra como cara mais referência é o Pedro Henrique. O Vina joga um pouco mais atrás. É dele que saem as jogadas mais perigosas da equipe do Ceará. Se o Wailon tivesse à disposição, seria o Wailon e o Pedro Henrique como opção. Mas sem o Wailon vai ser o Pedro Henrique. Até porque é um jogo de velocidade, um jogo de transição, um jogo... Até talvez case melhor com o jogo do Pedro Henrique mesmo. O Ceará vai puxar muito contra-ataque, o São Paulo deve vir para cima, tá no meio de tabela, precisa pontuar em casa, vem de uma derrota pro Santos. Então acredito que vá ser ele e que ele possa repetir o que ele fez no primeiro jogo, né? Esse golaço aí. O detalhe é o seguinte... O que faz falta do Pedro Raul também, falando em termos de São Paulo, que o São Paulo já tô com 3 zagueiros. E às vezes ter essa referência para segurar pelo menos um dele atrapalha demais o time adversário. PH dificilmente vai fazer essa função, mas também não acredito que os outros 3 fizessem. Porque por mais que você vai jogar na transição, o São Paulo mantém sempre uma linha com 3 zagueiros desde que o Crespo chegou. Eu acho que o... Eu já acho que o Luca faria. Eu acho que o Luca faria é um centroavante, por mais que ele seja mais baixo, mas é o jogador que veio para essa função. E me incomoda muito o fato do Léo Condé improvisar, ao invés de colocar o jogador que ele aceitou vir para jogar. Me incomoda demais. Eu falei isso na live que eu fiz ontem lá no canal da Luiz. Me incomoda muito ele usar o Pedro Henrique ao invés do Luca. Para mim, tinha que ser o Luca, tinha que ser o jogador da posição. Não tem que improvisar aqui, não. Mas, infelizmente, a gente sabe o quão teimoso o nosso técnico pode ser, né? Turma, vou falar um pouquinho agora aqui da tabela dos jogos de ontem. O Vasco que venceu o Bahia na sua casa por 3-1 de virada. E o Grêmio que empatou com o Botafogo com um pênalti bem polêmico, né? E, meus amigos, essa arbitragem do Brasileirão, complicada, hein? Complicada. E a classificação ficou assim, né? O Grêmio ultrapassou o Ceará e o Vasco encostou no Ceará. Cara, foi muito ruim pra gente esses jogos. Claro que eu tô vendo muito torcedor do Ceará comemorando o fato que o rival agora tá a 7 pontos para sair da zona de rebaixamento. Mas eu vou ser muito sincero com vocês, eu tô pouco me fudendo pro rival. Para mim o rival já caiu.
Eu tô pouco me lascando pro rival, meu amigo. Tô preocupado é comigo. Eu quero ficar longe dos times lá de baixo. E eu tô vendo todos eles aproximando, tá? O primeiro perto da zona agora é o Atlético Mineiro, que tem 25 pontos. Então, 3 pontos a menos do Ceará. Eu tô vendo isso. Ah, a zona tá ficando distante, tá? Mas o primeiro fora dela só tá a 3 pontos da gente. E a gente tem que ficar de olho nisso. Porque daqui a pouco o Ceará tá lá embaixo brigando porque não consegue vencer. Perdendo ponto besta dentro de casa. É isso que me preocupa. Vejo muito torcedor comemorando o fato do rival se lascando, mas a gente também, ó. É isso que é osso. Entendeu? É isso que é complicado. Eu não me preocupo com o rival, não. Me preocupo é comigo. A galera fica aí... Eu não sei não, viu? Turma, o último assuntozinho que eu vou trazer aqui pra gente é uma fala lá do De Placa, né, do Marcelo Beckler. Eles estavam conversando sobre a questão do Corinthians, financeira do Corinthians, e em determinado momento o Beckler cita o Ceará, que foi citado em uma fala de um dos Menin, que são lá os donos da SAF do Atlético Mineiro. Cara, isso aqui me deu não vou dizer um gatilho, mas uma certa... Como é que eu posso falar, cara? Eu não consigo encontrar a palavra do sentimento que eu tive. Não é desespero. Não é desespero. É como se fosse, cara, um sentimento de... Cara, me fugiu a palavra. Não sei se é de inoperância, acho que de incapacidade, talvez. É de se sentir, cara, desigual. Você se sente desigual. É um campeonato muito desigual que os times lá do eixo disputam. Vamos ver a fala deles aqui, que ela é muito forte nesse quesito. Vamos ver. Dinheiro e... Porque vai além, né? Com essa investigação agora com não, aí assim, o nós vamos muito negócio tá longe. cada vez mais, Mas assim, esculhambação. do jeito Às que vezes tá eu dou fazendo- risada pra não chorar. Primeiro que tá tudo errado. Tá tudo errado. Não pode um time que ganha 1 bilhão igual o Corinthians ganha, não ter dinheiro. Isso tá errado. Segundo que você não pode fazer os contratos e pagar o que o Corinthians está pagando por esses jogadores que ele pagou. Facundo Torres, Rojas, deve 40 milhões pro Rojas, é um absurdo. E terceiro, que se o Corinthians é irresponsável de fazer, alguém tem que dar um tapa na mão do Corinthians e não um transfer ban. Tinha que ter um fair play financeiro, uma liga que fala, pô, você não pode contratar, você não pode gastar enquanto você tem toda essa fila, tem todos esses transfer ban para chegar e para você resolver. A partir daqui você começa a contratar alguém. E o Corinthians é só o da vez. O Rafael Menin, o CEO do Atlético Mineiro, um dos 4 R's, não sei se ele é exatamente o CEO, mas hoje é o principal nome, é o principal R do Atlético hoje. Recentemente ele deu uma entrevista e falou, pô, se a gente fosse gastar o que a gente ganha, com todo respeito ao Ceará, mas a gente seria o Ceará. Então tem que ser o Ceará, pô. Esse é um ponto. O Ceará, a gente reclama que, não contrata, não trouxe ninguém, demorou, mas a gente não pode reclamar de irresponsabilidade por parte da diretoria do Ceará. De fato, a gente não pode reclamar de irresponsabilidade. Não nessa temporada, não nessa gestão, porque os caras não foram irresponsáveis. Não trouxeram jogadores que não podiam pagar, não fizeram contratações que não poderiam pagar, pelo menos não agora. Eu sei que lá atrás contrataram o Saulo, contrataram o Barleta, tiveram transfer bans, eu sei. O que eu tô falando é agora, 2025. A gestão 2025, o time montado para a Série A. A gente não teve dor de cabeça esse ano. Nem se ouviu falar em nada financeiramente falando do Ceará. Então, demonstra capacidade. E o que o Beckler falou aqui é justamente isso. Gastar o que pode ser gasto. Vamos ver a continuação da fala. Todo mundo tem que ser o Ceará. Todo mundo tem que ter isso daquizinho de orçamento para gastar. Se é isso daqui que sobra depois, o que você ganha e o que você gasta, se dá para contratar um jogador que é o lateral direito de um time da Série D, é isso que você vai fazer. Porque senão não é justo com ninguém. Não é justo com quem tá fazendo bem. O Cuiabá, o Corinthians tá com o Ranieri e o Cuiabá não pagou, e o Cuiabá tá na Série B. E o Cuiabá tá sem dinheiro. Tá ligado? O Tadieres Essa foi a discussão do ano passado, fora a vergonha que é
todo lugar alguém xingando com esse coisa não paga. Tipo assim, você precisa ter Não, um assim, pouco de... o Corinthians é o errado agora, mas assim, o Atlético Mineiro era o errado outro dia. Cruzeiro. E o Cruzeiro outro dia. E aí chega um dono e coloca um tanto de dinheiro. Isso não é justo com quem tá picando pedra para fazer certo. Isso não é nada justo com quem tá apertando o orçamento e que teve que... O Flamengo convenceu o torcedor por anos de que daqui não vai sair nada. Aqui a gente vai terminar no meio da tabela. Eu acho que ele, a força fez a parada. Mas eles seguraram e continuaram fazendo. Revoltado também. Claro, pô, mas eu vou te falar. Mas eles continuaram fazendo. Perfeito. Continuaram fazendo. Mas eu vou te falar, pra cara, conhecendo a torcida do Corinthians do jeito que é, o clube em si, cara, se você entra uma gestão nova e joga a real, que é transparente, e fala, é o seguinte, nós vai sofrer agora, mas a gente precisa recolocar o clube nos trilhos. Eu acho que a torcida compra. Mas você acha que isso ganha eleição? A questão que eu tenho é a política, eu não sei se isso ganha eleição. O que você promete? Eu prometo um décimo primeiro lugar do Corinthians, sem susto. Por isso que o sistema do Corinthians ele é impenetrável. O que o sistema que o Corinthians tem hoje de eleição, político, ele é um loop. Ele é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você não consegue ter novidade, é impenetrável. Você não consegue. As regras como o jogo é jogado... que tanto se orgulha da democracia, né? É isso. As regras do jogo, como ele é jogado hoje, é impenetrável. Tá aí, né, a fala lá do pessoal do De Placa. Eles esticam falando mais do Corinthians, mas eu queria pegar realmente nesse ponto da questão do fair play financeiro. Vou até colocar a tela maior pra gente conversar. Cara, é muito desigual o Campeonato Brasileiro. Ele realmente é muito desigual. Times menores, com menos orçamento, como o Ceará, como o próprio rival, que hoje até tem um orçamento maior, mas como o Mirassol, como o Sport. E o Mirassol é uma exceção, tá? O campeonato que o Mirassol faz é uma exceção. Não é normal o Mirassol, com o menor orçamento da Série A, ser o quarto colocado. Não adianta dizer que é normal, porque não é. É uma exceção. Conseguiram, encaixou e deu tudo certo. Mas o normal é não dar, entendeu? O normal é não dar certo. Então, a gente observar que esse time pode mais, cara, é muito desigual. Porque a gente até acha que pode. Mas aí vem os grandes e contratam sem pagar. O exemplo que eles deram do Cuiabá é muito claro. O Raniel era um dos principais jogadores do meio-campo do Cuiabá que o Corinthians contratou e nunca pagou. E tá aí o Corinthians jogando com o Raniel na Série A e o Cuiabá se lascando na Série B. Cara, não tem a mínima condição, entendeu? Não tem a mínima condição de você conseguir competir minimamente, justamente. Não tem como competir. É muito desigual. E o que eles falaram do Flamengo é verdade. O Flamengo, anos atrás, teve muita dificuldade financeira. A diferença é que o Flamengo conseguia títulos, né? Chegou a conseguir, acho que um Campeonato Brasileiro, acho que uma Copa do Brasil, enfim. Eles conseguiam um título ou outro e seguravam um pouco a onda da torcida. Mas o Flamengo passou anos disputando lá embaixo, até se recuperar financeiramente do rombo que deixaram lá atrás. E hoje está aí, podendo fazer uma janela de 200, 300 milhões. O Palmeiras a mesma coisa. O Palmeiras jogou Série B, galera. O Palmeiras jogou Série B lá atrás. E hoje está aí. Uma das maiores potências do Campeonato Brasileiro. Mas por quê? Gestão. Teve gestão. Souberam fazer. E hoje os caras apuram uma quantidade absurda de dinheiro para conseguir se manter muito bem no Campeonato Brasileiro. Mas enfim. Turma, vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Deixa o teu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E comente aqui abaixo Fair Play Financeiro para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Tá bom? Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E compartilhe esse vídeo com todo mundo para todo mundo chegar aqui no canal do Gigante. Valeu demais. Tchau, tchau.